Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre Iemanjá, né? Eu não sei aí na localidade onde vocês moram, é você que está assistindo. No entanto, aqui, ou você mesmo que é daqui da cidade de Natal, onde eu moro, inclusive nós temos uma estátua na praia, uma das praias mais populares, né, da cidade, que é a Praia do Meio, e nós temos a imagem ali de Iemanjá, que já foi inclusive palco de polêmica, agora há pouco depois da restauração que foi feita sobre ela, e alguns adeptos e até uma parte da população que tem uma visão mais ritualística da imagem, criticaram como que a imagem ficou, né, do que era antes e como ela ficou depois da restauração. Então vamos lá, né, vamos falar sobre Iemanjá, né. Você vai conhecer a mitologia, a história de Iemanjá, como que ela se tornou a rainha do mar, né. Vou falar aqui sobre toda a história. O seu culto, como se dá o seu culto, as festas, né, voltadas para Iemanjá, como também o seu sincretismo com as divindades, né, os santos da Igreja Católica, e quais são esses santos que sincretizam com Iemanjá. Então vamos trazer um panorama sobre essa divindade, quebrar alguns mitos, né, com relação ao que você sabe sobre Iemanjá e qual é realmente a história, quais são as religiões que cultuam a Iemanjá, né? Você aqui de Natal que vai lá e contempla a imagem, você saber quais são as religiões que cultuam essa divindade, pois é uma divindade feminina. Então vamos lá. Para começar, vamos entender que Iemanjá é um orixá, né? Dentro do panteão da ritualística africana, né? Dentro da religião africana, existe uma diversidade de orixás, né? Orixás são as divindades que são subordinadas a um deus, né? Olorum ou Oloxumare. E essas divindades, elas são intermediárias entre os homens, né, e Olorum ou Oloxumare. Antes eu quero falar uma coisa. Se você for ver aí, quiser se aprofundar mais no assunto sobre os orixás ou sobre as religiões que eu vou fazer referência aqui, você vai aí na playlist do Candomblé. E eu já tenho aí na playlist do Candomblé, com esse vídeo aqui, 4 vídeos. Eu já falei sobre a Pombagira, já falei sobre a Macumba, e tem um vídeo, na verdade não só um, mas 3 vídeos sobre o Candomblé, né? Um vídeo introdutório ao Candomblé, outro vídeo diferenciando, explicando os orixás de forma panorâmica. Agora eu vou falar sobre de forma mais direta, e um vídeo falando sobre a diferença do Candomblé para a Umbanda. Então tem todos esses vídeos aí, se você quiser se aprofundar mais no Candomblé, como também na Umbanda, né, na sua ritualista, a Umbanda também tem alguns vídeos. Então vai lá e assiste para que você aprenda mais um pouquinho sobre essas culturas religiosas. Então Iemanjá é um orixá, né, do campo africano, das religiões de matrizes africanas que foram importadas para o Brasil com a escravidão, né? E dentro do seu panteão, ela se encontra como uma das orixás, né? Feminina, né? É uma mulher. E as duas religiões brasileiras de matriz africana, no entanto, que foram, uma foi trazida pelos africanos e desenvolvida aqui, né, que é o Candomblé, né, mas o Candomblé é uma religião que veio
da África, né? E a Umbanda, que no caso da Umbanda já é uma religião do Brasil, propriamente brasileira, que sincretizou com o Espiritismo, a religião afro, e o catolicismo, uma religião que surgiu da mistura dessas religiões, né, de algumas religiões, e formou a Umbanda. Então também presta culto a essa divindade, a Iemanjá. Quando nós nos voltamos para o nome mesmo, Iemanjá, né, vai ter o nome Iemanjá, ele tem origem no idioma Yorubá, né, da língua nígero congolesa, né, e o nome Iemanjá, né, e o significado do nome é mãe cujos filhos são peixes. Nós vamos entender por que mais à frente. Então, o que significa Iemanjá? Mãe cujos filhos são peixes, né? O significado a partir da palavra, do desenvolvimento do termo, né? Dentro do idioma Yorubá, mais precisamente da língua nígero-congolesa, né? Iemanjá. Ela, Iemanjá, é considerada, nós vamos entender por que mais à frente, mas para vocês se situando, Iemanjá é considerada a mãe de todos os adultos, ou a mãe de todos os orixás. Nós vamos entender por quê, né? E toda divindade também, ela tem o seu campo de atuação, né? São divididos onde ela atua, né? Quais suas características de atuação. E no caso de Iemanjá, ela é a divindade do rio que deságua no mar. Daí porque aqui na cidade de Natal, por exemplo, nós temos um rio, caso esteja enganado, é o rio Potengi, né? E esse rio, ele vai e ele se encontra com o mar. E a divindade fica na praia, andando assim, aqui é a Praia do Forte, aqui é a Praia do Meio, fica a estátua de Iemanjá, né? Exatamente por esse sentido, por ela ser uma divindade do rio que deságua no mar. Depois a gente vai ver o porquê, né? O pai de Iemanjá era Olokun, né? Que Olokun é o orixá, né? Ou poderia dizer o rei, é o rei dos oceanos, Olokun, né? Esse orixá aqui, ele é o pai de Iemanjá e ele é o rei dos oceanos. E se você for ver também a representatividade dentro do seu campo de atuação, que é o rio que deságua no mar, né? O rio que representa Iemanjá é o rio Ogum, né? Okun, que fica localizado no estado de Osun, né? Na Nigéria. Então é daqui que vem a ritualística, a mitologia, né? A representatividade, o rio que representa ela é o Okun e está localizado no estado de Osun, na Nigéria. Iemanjá, você sabe que dentro desse sincretismo que houve da Igreja Católica com o Candomblé, né? Isso muito devido a os negros, eles eram escravos, né? Eles eram escravos dos brancos, né? E esses negros como escravos, eles vieram para o Brasil. Outra coisa, eles não vieram de um lugar só da África, né? Vieram de vários lugares, e na África nem todos os negros não tinham a mesma religião, por exemplo, né? Por mais que fosse um culto de matriz africana, mas cada localidade, por exemplo, tinha tinha como o seu campo de adoração um orixá diferente. Então assim, e esses negros, eles se misturaram, né? E chegaram ao Brasil e queriam ali professar a sua fé, ou professar a sua crença religiosa. Só que o que acontece? Eles não podiam, por quê? Porque o que predominava era a catequese, né? A imposição do catolicismo
de forma confessional, os negros tinham que serem doutrinados a se tornarem católicos e abandonar suas crenças. E aí, para sobreviver, muitos deles fizeram isso. No entanto, qual foi o caminho utilizado, né? Cultuar as divindades católicas, né? Os santos católicos, com uma compreensão de que era uma divindade do panteão africano. E daí, dentro dessa ideia, Iemanjá, ela se torna também uma padroeira como os santos que nós conhecemos, santos padroeiros disso, padroeiro daquilo. E com Iemanjá não é diferente, ela é a padroeira dos pescadores. Você vai entender por quê, mas já fica mais ou menos claro que ela é a divindade do rio que deságua no mar. Então daí ela ser a padroeira dos pescadores. Quando nós nos voltamos para as religiões mesmo de matriz africana, para o candomblé e para a umbanda, né, é Iemanjá que decide o destino daqueles que entram ali no mar, né, por ser a padroeira dos pescadores. Aqueles que entram no mar têm o seu destino definido por Iemanjá, né? E aí vai depender da sua comunhão com ela, né? Para que você tenha sucesso ou não, né? Também uma curiosidade sobre Iemanjá é que ela é considerada a Afrodite brasileira, né? Então ela é a deusa do amor, né? Quando as pessoas, os adeptos, né, eles querem recorrer, né, a alguma situação amorosa, né, ou poderíamos dizer os apaixonados, com suas demandas amorosas, né, conquistar, reconciliar, se recorrem a Iemanjá, devido a ela ser considerada uma Afrodite, né, brasileira. Quando nos voltamos para o Brasil em si, né, Iemanjá, por exemplo, ela vai receber diferentes nomes, né, do quais vai caracterizar ela, vai trazer o significado dela. Então, botei aqui alguns, né, não todos, mas Iemanjá ela é conhecida como Dandulanda, Inaê, Isis, Janaína, Marobô, Maria. Nós vamos entender lá no final sobre isso aqui com relação a Maria, Mucana, Princesa de Iaioca, Princesa do Mar, Rainha do Mar e Sereia do Mar. Então esses são os nomes dos quais Iemanjá leva aqui no Brasil, né? No caso, dentro da ritualista das religiões de matriz africana, candomblé e umbanda, né? Candomblé, vamos pegar o candomblé que é mais puro, a umbanda já é sincrética, né? Já é uma religião que sincretizou com outras religiões para fundar ela. Então, dentro das ritualísticas, né, nós temos as festas e os rituais dedicados para Iemanjá, né? E um deles, né, primeiro vamos entender que essa divindade ela tem um dia especial, né? E qual seria esse dia especial que Iemanjá tem? É o dia 2 de fevereiro, né? Esse dia, no dia 2 de fevereiro, é comemorado o dia de Iemanjá, né? Dentro dessas festas, merece destaque uma delas, né, que é a maior festa dedicada a Iemanjá, que acontece em Salvador, os dois lugares onde predomina, existe vários lugares no Brasil, inclusive aqui na cidade de Natal, que existe os cultos de matriz africana, tanto a Umbanda quanto ao Candomblé. No entanto, os dois lugares mais proeminentes da religião do Candomblé é o Rio de Janeiro e São Paulo, né? São dois lugares onde a predominância de negros, né, é bem elevada. No entanto, merece aqui uma que eu já até
é um dos meus questionamentos, merece aqui ser destacado, o porquê de, por exemplo, alguns pais de santos serem brancos, entendeu? Se é uma religião de matriz africana, dos negros, mas no entanto a ideia de superioridade, não sei, merece pesquisa, merece dialogar com os adeptos e aí entender a partir deles como que eles veem isso, né? Os pais de santos serem brancos, né? O Ié-Orixá ou as Babarorixás, né? Os Babarorixás, o homem, como a Ié-Orixá, a mulher. Então, partindo daí, a maior festa acontecer na Bahia, como falei, porque são os dois lugares onde predomina o candomblé, Rio de Janeiro e São Paulo. E essa festa na Bahia é onde vão milhares de pessoas, né, vestidas de branco, né, trajadas de branco, para fazer uma profissão até o templo de Iemanjá, né, que fica localizado na praia do Rio Vermelho, na Bahia. E ali as pessoas deixam os presentes, né? Esses presentes vão encher os barcos, né? Que vão levar as oferendas, né? Para o mar, né? As oferendas dedicadas a Iemanjá, levam até o mar. Outra festa que merece ser destacada, agora no outro polo, como falei, o primeiro polo é a Bahia e o segundo polo da religiosidade de matriz africana predominante é o Rio de Janeiro, né? E ali no Rio de Janeiro, a festa a festa já vai estar relacionada diretamente com a virada do ano, né? Isso nos candomblés fiéis à origem africana, né? E aí o culto nesse caso é prestado em locais mais fechados. Nos dias atuais, ou nos cultos mais atualizados, né, o culto é realizado, né, essa festa é realizado aqui em Natal, né, nós vemos isso ao ar livre, né, e aí é prestado tanto no mar quanto nas lagoas, né, e no caso de Iemanjá, nas suas representações, a partir dos seus nomes, é representado inclusive como uma sereia, né? E aí onde os devotos levam para o mar vários presentes. Aqui em Natal isso acontece na virada do ano. Dia 31, na Praia do Meio, lá onde está a estátua de Iemanjá, as pessoas vão muitas e muitas pessoas para o local para fazer os rituais de passagem de ano, né? Mais ou menos esse ritual aqui, né? E aí levam vários presentes para Iemanjá, né? E oferecem ao mar esses presentes, só que com um detalhe, né? Para a ritualística e o sentido dessas oferendas e o entendimento dessas oferendas. As oferendas são oferecidas, lançadas ao mar, né? E aquelas que forem seguir em viagem ao mar, isso quer dizer que Iemanjá recebeu essas oferendas. No entanto, aquelas oferendas que voltarem para a beira do mar, para a beira do mar, essas são consideradas como para areia, né? Podemos dizer assim. Essas que voltam são consideradas pelos adeptos que foram rejeitadas, e aquelas que dão seguimento foram aceitas. E aí vem a questão, qual são todo orixá ele tem o que ele gosta, né, nas suas oferendas, nos seus rituais, o que ele aceita, né, como sendo oferecido a ele, né? E aí no caso de Iemanjá, essas oferendas são flores, né, bijuterias, vidros de perfume, né, daí ela ser também uma deusa considerada como Afrodite, sabonete, espelhos, né? Pombagira também na sua ritualista gosta também de espelho. E comidas, né? Essas são as oferendas aceitas, né? Em outros lugares do Brasil, né? Esses rituais, essas festas, elas se repetem, né? Em várias praias do Brasil, apesar das religiões de matriz africana não serem tão grande, né, e passarem também por uma imensidão de uma perseguição
E essa perseguição, na maioria das vezes, praticada pelos cristãos, né, protestantes, evangélicos, podemos dizer assim, né. Eu sou evangélico, mas no entanto eu não tenho esse pensamento de perseguir. Mas como também em comunidades onde existe o crime está presente, né, onde é dominada pela criminalidade, muitas vezes essas religiões, devido ao preconceito, têm sido expulsas daquela localidade, né? As religiões de matriz africana. É uma pena, né? Isso mostra, no caso, a intolerância religiosa. É um dos objetivos do meu canal, nesse agora, na produção dos vídeos que vão fazendo, quebrar isso, quebrar a intolerância religiosa, levar as pessoas a conviverem, a buscarem uma convivência pacífica, né? a buscarem um diálogo religioso, dialogarem entre si e se apropriarem das coisas boas que existem de cada religião, né? Cada religião existe coisas boas e também a interpretação que leva a situações, coisas ruins. Então o objetivo é isso, é você conhecer a cultura religiosa e passar a respeitar e não usar de forma pejorativa para denegrir a religião daquele que pensa diferente de você. Então, outra coisa que merece destaque com relação às celebrações, né, são os dias que são considerados dias especiais dentro da ritualística voltado para Iemanjá, né? E ela tem alguns dias que são considerados dias especiais. É o dia 15 de agosto, o dia 8 de dezembro e o dia 31 de dezembro. Mas aí, de onde que surge Iemanjá, né? De onde que veio Iemanjá? Certo, nós sabemos que veio com os africanos da África e que compõe o culto nas religiões de matrizes africanas, que no caso é o Candomblé e a Umbanda. Mas e a história de Iemanjá, assim, de onde que ela veio, como é que ela é, como se deu a sua história, como se deu a sua mitologia? Vamos ver agora isso, né? Iemanjá, ela é filha de Olokun, como eu falei, né? O rei dos oceanos, o soberano dos mares. E Iemanjá, ela daí essa compreensão de que Iemanjá ela é a rainha do rio que se encontra no mar, porque o pai dela, né, os soberanos dos mares, Olokun, ele deu uma porção dos mares para Iemanjá, para que Iemanjá fugisse de perigo, dos possíveis perigos que ela pudesse se deparar. Após um tempo, né, Iemanjá ela vai se casar, né, com Olofim Ududuá. Ela vai se casar e ela vai ter, isso aqui é legal, ela vai ter 10 filhos. Iemanjá se casa, né, tem 10 filhos e posteriormente se tornarão orixás, né? E aí Iemanjá, né, teve seus filhos e passa a amamentar, né? Amamentar todos os seus filhos. E devido a isso, o que vai acontecer? 10 filhos, né? Iemanjá com 10 filhos, ela acaba que, como uma mulher normal, né? O que acontece com a mulher? A mulher, quando ela tem vários filhos, o seu seio, né, vai cair, né, vai ficar, o seu seio vai ficar flácido, né? E aí foi exatamente isso que aconteceu com Iemanjá. E devido a isso, o que acontece? Ela se sente envergonhada, né? Porque os seus seios ficaram enormes, grandes, né? Então ela se sente envergonhada. E aí o seu marido, ele tem uma atitude de zombar dela, de caçoar dela, pelo motivo dela ter os seus seios grandes. E Iemanjá vai se irritar, ficar muito irritada com a situação, né?
devido ao marido faltar com respeito a ela, não tratar ela como ela deveria ser tratada, né? Mas, no entanto, ficar caçoando de uma coisa que era fisiológica, o seu seio, só porque ele ficou muito grande. Ela começa, fica muito chateada com isso, e aí ela se entristece, fica angustiada, fica triste com isso, né? E aí ela toma uma decisão, ela vê ali que aquele homem, aquele tipo de amor não é um amor verdadeiro. Que homem é esse? Que amor é esse? Que alguém passa a viver assim, passa a tratar alguém assim como ele tratava, desprezar a mulher, ficar fazendo ali chacota da mulher devido ali uma situação fisiológica, né? E aí ela larga esse marido, abandona esse marido. E ela disse, olha, quer saber, eu não vou viver com esse homem, eu não sou feliz, alguém que não me respeita, eu vou deixar ele e eu vou correr atrás da minha felicidade. E aí ela vai embora, né? Deixa ele, abandona, se divorcia dele. E o que vai acontecer? Durante essa sua jornada em busca da felicidade, né? Ela vai conhecer um rei chamado Oquerê, né? Ela conhece esse rei e esse rei mostra interesse, né? Quer se casar com ela. Eu quero me casar com você, eu quero constituir uma vida com você, né? Eu gosto de você. E aí ela coloca um critério para que ela se casasse com ele, né? Ela vai dizer assim, olha, eu me caso com você, mas o que eu quero é que você jamais caçoe venha fazer chacota ou caçoar dos meus seios por eles serem enormes, né? E aí também tudo bem, tudo certo e tal. Só que o que acontece? Depois que esse homem, ele bebe, né? Vai beber, né? E fica bêbado, né? E enche a cara, fica bêbado. E aí depois que ele fica bêbado, o que ele faz? A mesma coisa do marido anterior de Iemanjá, né? Começa a caçoar dos seus seios, né? E aí a Iemanjá volta tudo aquilo que ela tinha vivido anteriormente, né? Todas as suas angústias, todas as suas tristezas, devido ao último casamento, devido àquele marido que não a respeitava, ela se sente na mesma condição. Então a Iemanjá decide fugir, abandonar o rei ou querer deixar ele para trás e ir embora, né? E aí o rei, ele não vai aceitar a situação, né? De ser abandonado, de ser deixado por Iemanjá, né? Podemos dizer que ele é aqueles maridos possessivos, né? Que se acham o dono, e assim ele também. E aí o que ele vai fazer? Eu vou perseguir. E aí começa a perseguir, né? Tentou perseguir ela, né? Para se desculpar, né? Mas, no entanto, a rainha do mar usou a poção que o pai lhe deu, né? Para que ela se defendesse, para escapar do seu marido, né? E aí o que vai acontecer? O querer Iemanjá se transforma, né? Na porção do rio, né? E para desaguar no oceano, né? Que ali, no caso, o querer jamais pegaria ela, né? E aí o que acontece? Diante disso, diante do medo de perder Iemanjá, perder a sua esposa, né? O querer ele se transforma numa montanha, né? E aí fica no lugar, no curso do rio que ia desaguar no mar, que no caso Iemanjá, né? Para fugir dele, né? E aí o que acontece? Com essa montanha o rio ia voltar, ia bater, ia voltar. E aí qual era a ideia dele? Aí ela voltaria para ele, né? Ela não chegaria no mar, então ela voltaria para o querer, né? Os dois se reconciliariam, né? No entanto, Iemanjá faz o quê? Iemanjá ela reage a essa situação. E aí ela teve 10 filhos, como eu falei, né? E ela vai pedir a um dos seus filhos, né? Que é Xangô, né? Que ele intervisse na situação, que ele ajudasse ela nessa situação, para que ela conseguisse fugir de Ioquerê.
E aí o que acontece? Xangô, né, pega um raio, né, e lança na montanha, né? E aí a montanha vai se partir no meio, né? E aí o que acontece? Quando a montanha se parte no meio, Iemanjá consegue seguir o curso do rio e desaguar no mar, né? E assim, no caso, ela se encontrou no oceano e aí se tornou a rainha do mar. Daí porque Iemanjá, ela é a rainha do mar, né? Para finalizar o vídeo, como eu falei, as religiões de matriz africana, elas sincretizaram com algumas divindades do panteão ou do campo dos santos católicos, né? O panteão católico, né? Os santos são divindades católicas, as divindades católicas, poderíamos dizer assim. E Iemanjá, ela sincretizou-se. Os negros, eles vão na convivência com o catolicismo, para não perder a sua religião, né? Eles vão sincretizar. E aí, dentro desse sincretismo, Iemanjá, dentro do catolicismo, ela ela é representada, né? Ou representa a Nossa Senhora dos Navegantes, né? Daí ela ser a padroeira, Iemanjá ser a padroeira dos pescadores, né? Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Piedade e a própria Virgem Maria. Todas essas, dentro do sincretismo, tem uma representatividade com Iemanjá, né? Nossa Senhora das Candeias, né? E aí a ideia de Iemanjá trazer o caminho, né? Poderíamos dizer assim. E quando ela sincretiza com a Virgem Maria, no sentido de que ela é a mãe dos homens, né? Então é isso, né? Eu espero que tenha contribuído. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal para apoiar o canal, isso motiva, né? Acaba motivando, saber que as pessoas estão abraçando o conteúdo do canal, estão gostando. Dá o seu like aí, compartilha para que outras pessoas possam também ter acesso à cultura religiosa, nesse caso aqui, o candomblé, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Faz também aí o seu comentário, deixa seu comentário aí, comenta o que você achou, ou se você tem algum acréscimo, alguma história a mais, alguma mitologia a mais sobre Iemanjá, complementa também alguma coisa dentro da ritualística, né? Eu não coloquei aqui, mas traz as músicas que são dedicadas a Iemanjá, né? Dentro da sua ritualística, os toques, né? Coloca embaixo aí nos comentários e vamos contribuir com a cultura religiosa e com o diálogo entre as religiões e o conhecimento cultural de todas as religiões. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.